Sejam muito bem-vindos a mais um SOS Empreendedor, que já está no ar. E sim, você, meu querido microempresário, pequeno empreendedor, pode participar aqui do nosso programa, conversando com os maiores especialistas e influenciadores no meio do empreendedorismo aqui do Brasil, tá certo? Eu os convido a participar aqui conosco, basta você preencher um formulário, é muito fácil, você entra no site da Jovem Pan, daqui a pouco a gente bota o QR Code. Para você que está assistindo aí o programa e quer participar aqui, você vai receber uma mentoria aí das grandes personalidades do Brasil, porque a gente vem aqui com garbo e elegância. Eu sempre brinco com o meu companheiro Ricardo Ventura que cada vez este programa aumenta mais a régua aqui. Hoje, inclusive, tenho aqui dois convidados fantásticos. Primeiro eu vou conversar com ela, com a nossa presença feminina aqui da mesa, a Letícia Correia, que é fundadora da Ava Intimates, 8 anos já de loja. Você estava comentando nos bastidores aqui comigo e com o nosso convidado, que eu já vou apresentar, que vocês estão aí escalando o negócio, né, e com boas perspectivas para 2023 e para o ano seguinte. Exatamente, eu sou fundadora da Ava. A Ava é uma marca de pijamas e lingeries. A gente está 8 anos no mercado, começamos 100% digital e hoje a gente já está com 2 lojas físicas aqui em São Paulo. E a gente trabalha muito bem essa expansão via os 2 canais, né? Hoje muito a gente está focado no digital, né? A grande expansão a gente imagina disso, mas a gente é uma marca que começou digital e fez um movimento que muita gente fez, né? Às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Começamos no digital e fomos para um varejo físico. Excelente, é bom que a gente vai poder palpitar aqui também no negócio dos empresários e temos aqui uma referência, justamente passou do mercado digital para o físico, esse movimento muito comum nos dias de hoje. A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Thiago Conser. É o principal influenciador do Brasil quando o assunto é vendas. Além de ser o palestrante de vendas mais contratado do país, é um dos fundadores do Sales Club, hub de educação corporativa, cujo objetivo é transformar as empresas em potências de vendas. Tudo bom, Thiago? Tudo jóia, tudo jóia. Prazer mais uma vez estar aqui, cara, falando, já nos encontramos online na pandemia, como falei pra você. Esperava encontrar com o Ventura, dar um abraço nele aqui. Sou fã desde criança. Deixar ele velho, né? Sou fã desde criança dele. Então, mandar um abraço depois pra ele. Mas é legal demais que eu conheci a Letícia aqui. Já tirei 2 dúvidas que eu queria de e-commerce, que não é minha especialidade, já tirei com ela aqui. Legal, vamos bater muito papo. Bora. Você tá lá na Sales Club. Eu queria saber também, a gente recebeu o Leonardo Castelo. E é um monstro aí das franquias e tal. Um cara que agregou muito a este programa aqui. Como que vocês tiveram essa ideia de fundar essa escola de negócios, se é que eu posso chamar assim? Ela é uma impulsionadora de negócios, né? A escola, ela é uma parte daquilo que a gente faz. O Léo, que esteve aqui com vocês, é um cara que eu tava conversando aqui com o Tutinha, que ele é irritantemente contagiante no trabalho, né? O Léo é um cara que já construiu um império ali financeiro de empresas. É um cara que transitou por todas as áreas. Então, indústria, que é uma bucha imensa. Indústria de material de limpeza, com margem baixíssima, né? Que a gente brinca que, em geral, o lucro fica na BR, né? A hora que você leva isso aqui, se não for muito bem feito, você perde. O cara tem uma empresa de serviço, né? Monstruosa, de venda de franquia, que vai se tornar a maior do mundo. Então, ter esse cara ali junto com a gente foi muito bacana. E foi o primeiro cara que eu fui buscar quando eu fundei o Sales Club. Eu chamei mais 2, né? Mas o Léo foi o primeiro cara justamente pela história dele, né? Do zero ao império que ele tem, baseado em venda. Thiago, e a tua história? Eu tava acompanhando um pouco da sua trajetória aí. Você humildemente disse que você era um vendedor muito ruim até descobrir a metodologia das vendas. Quando você descobriu, como se deu essa virada de chave? Conta um pouco aí também pra gente te conhecer melhor. Eu comecei justamente porque é a parte que dá mais pra ganhar dinheiro, né? Sem você ter muitas habilidades pra iniciar. E aí você ganha dinheiro um pouquinho, porque, em geral, quando você vai vender, você tem um círculo ali próximo de você, que a gente chama de primeira camada de prospecção, né? Que são as pessoas próximas. Então é fácil. Então, se você se comunica um pouco bem e tem ali amigos próximos, conhece uma certa região, é conhecido na cidade, no bairro ali, você começa a fazer dinheiro. Depois você tem que ficar profissional. E aí que fica difícil. E aí eu lembro que eu li um livrinho, aquele típico que o vendedor adora, pequenininho, a letra bem grande e tinha um monte de figura grande. Então, assim, 15 minutos você lia, chamava Show em Vendas, do César Frazão. Esse cara tem uns 20 e poucos livros escritos. E o César Frazão foi o primeiro cara que, quando eu li, eu falei, pera um pouquinho. Mas eu passo por isso aqui e eu nunca sei o que falar. Então eu falo dessa maneira.
Nossa, então quando eu ligar pra alguém pra marcar uma reunião, em vez de eu tentar ou me perder todo, ou ficar nervoso, se eu falar isso aqui, geralmente a pessoa vai concordar comigo. E eu comecei a ver que ali tinha um método, tinha uma ciência por trás. Eu falei, caramba, será que funciona? E comecei a aplicar. A partir daquele momento, o dinheiro que eu conseguia era pra educação. Eu tive a sorte de vir de família de educadores, né? Meus pais são professores, e aí eu vi a transformação na vida deles, e quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso entender disso. E aí, quando eu comecei a ver isso na minha vida, eu falei, será que eu consigo passar para os outros? Foi a segunda coisa que eu vi. E aí, depois, quando eu comecei a me tornar um bom vendedor, algumas premiações, eu fui virar gestor. Eu saí de uma empresa que eu ganhava bem como vendedor, mas eu queria pegar uma empresa de gestor para saber se eu conseguia fazer isso nos outros. Aí eu peguei, montei, e a gente teve 2 sucessos seguidos, assim, de quintuplicar a operação comercial, o faturamento. Falei, pera um pouquinho, agora eu já sei, eu não vou mais construir estádio, vou vender o cimento. Aí eu comecei a falar. Toda essa história eu encontro aqui no livro Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. E, aliás, esse é mais novo, né? Esse é o último, né? Esse é o último. Aí tem o primeiro que é o manual. Esse é sobre a parte comportamental, eu conto um pouco ali do meu desenho, mas esses 4 motores que eu falo que e aí é um livro bem provocativo, que no final das contas, o vendedor, 90% que ele precisa fazer para ter uma vida melhor, ele já sabe. Tá muito ligado a... Então, é daquela máxima, até incluindo a Letícia aqui, que além de vendedora, é gestora também, é daquela máxima, você acha que as respostas já estão dentro de nós, vendedores, mas a gente organizando as ideias, tudo fica muito mais claro? Será que é por aí? Olha, a Letícia tem vendedoras lá, né? Sim. E eu tava conversando com o Tutinha aqui. O Tutinha, será que todo lugar, o departamento comercial é o mais desafiador? Toda hora tem desafio, um faz, outro não faz, você quer colocar uma coisa nova, né? Sim, em todo lugar é assim, né? Mas a gente, boa parte daquilo que precisa fazer para melhorar um pouco mais, a pessoa já sabe, né? Tá muito ligado ao volume de trabalho. Quando a gente vai lá no Sales Club, a gente monta operação comercial. Então a minha equipe implementa operação comercial. Vai lá, monta script, playbook, maneira de vender, tudo que a gente faz lá. Quando a gente vai lá dentro, então, que a gente entra na operação, você vê que a maior parte das pessoas não estão entregando por causa de volume de trabalho. Volume de trabalho. Não é porque elas não sabem fazer alguma coisa, porque elas têm muito a melhorar, porque as pessoas, vendedor não estuda. Ninguém cresce querendo ser vendedor. Ninguém. Se alguém estiver vendo a gente escutando, pergunta, se tiver uma criança na família, pergunta agora. Pergunta, se for criança, deve chamar Enzo, né? Eu chamo o Enzo ou a Valentina, e você pergunta pra ele, o que você quer ser? Ninguém vai falar, meu sonho é trabalhar com vendas. É ligar pra alguém e a pessoa mentir e falar que vai ver com a esposa e nunca volta. Até anunciam vaga disfarçando o nome de vendedor. Exatamente. Que eu acho bizarro. Bota Sales Associate no LinkedIn. É mais bonito. Isso. Deixa eu te falar. Só antes da gente falar desse papo, que eu quero saber mais do digital, do físico, como que você também transformou o teu negócio, Letícia, pra gente... A gente tava numa discussão bem interessante nos bastidores, aliás, eu ia até pedir pra gente guardar aqui, mas você encontra o livro, os teus livros, encontra em todas as plataformas, Amazon... Todas. Nas principais livrarias também. E tem o outro livro que é um manual, né? O outro manual é pra montar equipes comerciais, chama Vendas Não Ocorre Por Acaso, tá na 6ª edição, esse já é mais conhecido. Mas esse vale bem a pena aí. Bacana. Que legal. Letícia, conta pra gente então, a gente tava conversando aqui nos bastidores, você falava dessa transformação do digital pro físico, né? Como que se deu e quais estão sendo os principais desafios aí? Porque o varejo físico a gente sabe que o custo operacional é tudo muito alto, processo, custo trabalhista, não é fácil, né? É bem desafiador, né? A Ava nasceu como uma marca DNVB, que a gente fala que são marcas nativas digitais. Começou porque também eu não tinha um grande investimento inicial, então não tinha um capital para montar uma loja física, né? Então era um produto também completamente novo que eu estava criando e eu testei ele de uma maneira que eu consegui rapidamente implementar. Então ele começou 100% digital e ao longo dos anos a gente percebeu a necessidade realmente de ir para o varejo físico, né? Muito também por uma demanda das clientes. E eu acredito que é o que a gente estava tendo essa discussão agora anteriormente, que uma coisa puxa a outra, né? Então eu falo, quando a gente abriu a nossa loja no JK Iguatemi, sem fazer nenhuma ação, a gente sentiu as vendas aumentarem. Né, porque dá essa chancela, esse respaldo que a marca existe. Então a gente quer hoje crescer com flagships bem posicionadas que também impulsionam o meu e-commerce. O que você falou? Crescer com flagships, né? Lojas chaves, assim, digamos assim, muito bem posicionadas, né? Então em bairros legais, em cidades legais que vão me dar esse brand awareness, que vão
fortalecer também minha operação no digital. Porque hoje a gente trabalha com essa palavra que todo mundo fala, que é omnichannel, que é ser totalmente integrado, né? O digital com o varejo físico. E a ideia é essa, né? De cada canal consegue implementar um pouco, né? Então, a cliente que busca na loja, ela pode fazer uma compra ali mesmo. A gente dá 10% para que ela faça a compra na hora do momento. Na loja, a cliente que vai retirar. Então, a gente incentiva isso. E hoje a gente tenta trabalhar a nossa equipe de vendas, que está sendo um grande desafio, fazer com que elas também sejam vendedoras para e-commerce. O que é muito desafiadora para a vendedora tradicional de loja física, que você deve imaginar. Isso aí, gente. Então, hoje a gente está fazendo muito esse movimento para que elas também trabalhem para o site, né? Que a empresa, né? A gente atende o cliente como um todo, muito 360. Eu posso tirar uma dúvida com ela? Vai lá. Vou pegar essa dessa parte do omnichannel, né? Que todo mundo fala que o cliente ele quer começar por um canal, conversar por outro, retirar no outro, né? E trocar pelo outro. Qual que é a parte mais difícil, que nem no seu caso que tem o físico e o digital, qual que é a parte mais difícil de fazer toda essa integração? São as tecnologias? É sistêmica. Assim, hoje a gente consegue operar muito, muito, muito bem, porque a gente é uma empresa de médio porte. Se eu tivesse muito mais lojas, eu ia ter que ter um sistema muito mais parrudo e tudo e tal. Então, hoje a gente consegue operar isso, a gente tem muita flexibilidade sendo uma empresa menor. Eu acho que o grande problema de implementar um bom omnichannel é sistema. Porque a gente precisa ter um controle muito grande das coisas. Então, existem muitas transferências entre lojas. Então, diariamente, a gente tem que ter transferências entre lojas. Porque sai de uma loja, a cliente vai buscar na loja B, o produto está na loja A, ou está no estoque do e-commerce. Então, tem que ter esse trâmite. A pessoa buscou, quem que vai dar baixa que a pessoa buscou? Então, porque aí qualquer pessoa pode ter buscado. Então, são problemas que parece pequeno, né? Mas é o monstro da integração ali. Aí liga uma cliente e fala assim, mas eu fui buscar e não tava. Não, fulano buscou. Então, assim, uma coisa boba, que vira um big problema. É isso. Inclusive, um dos cases aí de varejo, que eu estudei há algum tempo, mas eu não me recordo muito bem, não sei se vocês têm no repertório, mas a Zara, ela tem um fenômeno de CRM, né? Um sistema completamente integrado e inteligente, não é? Que é até referência para muitos modelos de varejo. Quem que são as tuas principais referências? Quais marcas aí, gringas, digamos? Olha, a gente olha para hoje muitas marcas, né? O grupo da Zara, assim, é um grupo que a gente olha muito. Até tem eles têm marca de lingerie, underwear dentro, mas a gente olha de tudo. Tem muita coisa no segmento de beleza. Então, a gente, assim, dá uma olhada em tudo, né? Assim, não tem como a gente não observar, né? Por mais que eu esteja dentro da moda íntima, a gente acaba vendo todos os players, né? Então, a gente vê Nike faz muito bem um varejo digital. A Adidas eu gosto muito. A gente olha muito esses, às vezes, mais inovadores e que estão atuando com formas diferentes. Então, tem muita gente fazendo aplicativo. Então, por exemplo, o que eu achei muito legal, que a Adidas, por exemplo, ela lançou um aplicativo que ela faz vendas exclusivas só no app. E ela criou todo um programa de fidelidade, né? Então, assim, olha como que eles amarram muito bem o cliente, fidelizam muito bem o cliente, né? Então, eu olho muito hoje para a ferramenta de CRM, mais do que integração, né? Depois que o cliente entra, como a gente trabalha essa ferramenta, que você estava falando aqui até nos bastidores, né? Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos hoje nosso. Depois que a cliente entra, porque o custo de aquisição de cliente na lua gigantesco. Como é que a gente mantém. Então, hoje, quando eu gosto de analisar, né, muito mais do que o omnichannel, é fidelização, quando eu gosto de pesquisar, sabe? E, Thiago, você oferece também ferramentas aí para gestores, né? Além dos vendedores. Eu sei que lá na tua plataforma você oferece tanto cursos, um ticket médio mais baixo para vendedores que estão aí no início da carreira e tal, mas a partir do momento que eles se tornam gestores, você já tem ingressos aí mais próximos aí, né? E mais caros, obviamente, né? A gente, o desenho todo nosso da OSV do Seus Clube, né? Que é juntando as duas empresas, pegar a pessoa que ela quer desde começar a trabalhar com vendas, ou tá no início, ou às vezes a pessoa trabalha 15 anos e parece que tá no início, que ela faz a mesma coisa que ela fazia quando começou, e conseguir levar ela até empreender. Então hoje a gente tem várias trilhas para empreendedores, mesmo ali na OSV. E o Sales Club é para gestores e donos de empresa. Então ele tem desde ali o básico de vendas, né, para saber. A gente tem muito curso gratuito. Então eu falo, né, você pode ficar com raiva do que eu falo, mas não dá para ficar com desculpa, porque tem curso gratuito. Exemplo, tem curso gratuito para mexer em CRM, que é uma dor. Uma pessoa júnior,
que não mexe CRM e outro júnior que mexe, esse aqui, o salário dele inicial é 30% maior. E ele, em geral, ganha 35% mais comissão que o outro. E tem curso de graça. Né? Então a gente faz desde curso de graça do básico... Mas muitas vezes o cara não sabe mapear. Às vezes ele não sabe. Ele não sabe... Trilha, né? Ele sabe fazer trilha. E muitas vezes, vou ser bem sincero, muitas vezes é falta de vontade. E principalmente, a gente sente muito, a geração Z é desafiadora com relação à ambição. E a gente tem uma pesquisa que, inclusive, eu começo quase todas as palestras com ela, com 85 mil pessoas. Tem uns 2 anos essa pesquisa, o Arthur Igreja até que apresentou ela a primeira vez, que a principal personalidade que mais põe dinheiro no bolso das pessoas, que mais gera dinheiro no bolso das pessoas, é a ambição. Disparado. E a segunda é a gestão de conflito. Mas a primeira é disparada. E o que eu vejo muito isso, quem trabalha com vendas tem que gostar de dinheiro, né? O lado da ambição faz parte demais disso. E a gente sente demais nessas pessoas mais novas a falta de ambição. Então tá difícil encontrar gente para trabalhar em qualquer área, né? Mas de venda especificamente, que é a minha área, a gente sente uma dificuldade muito grande. E isso vai desdobrar para empreendedorismo, né? Porque o cara começa como vendedor, aí ele empreende um pouco, vai empreender. Então isso tem uma cadeia horrível no empreendedorismo no Brasil. Mas você sente também, às vezes, Thiago, uma resistência dos vendedores mais tradicionais em se atualizar com essas novas técnicas? Absurdo. Porque isso é uma coisa que às vezes eu observo, né? Essa resistência de às vezes, dedicar tempo para uma ferramenta ou para um caminho que seja digital, sem o cara achar que você está roubando um cliente. É o primeiro pensamento. Então... Representante comercial, por exemplo, que é uma coisa que a gente trabalha muito, que ainda tem, que é muito forte no Brasil, muito forte, isso é gigantesco. Não passa informação, nada, porque na prática pode ter sim, mas na teoria não é, né? O cliente é da empresa, não é do vendedor. Mas como o vendedor no representante comercial é o cara que está lá sempre abordando, no final das contas, muitos dos clientes, se o representante trocar, o cara vai atrás dele. Vai junto. Vai. Mesmo sendo da empresa. Grande. As pessoas não querem. O representante, por exemplo, não quer. A profissão de representante comercial tá morrendo por causa do representante. Ele não quer se atualizar, ele não quer colocar um cara para back-office, né? Então ele começa a perder a competitividade. Como é que eu consigo positivar minha área inteira? Lá eu tenho 70 cidades. Antigamente você conseguia fazer isso. Hoje não, hoje tem 50 concorrentes em volta, né? Eu tenho que colocar uma operação interna para conseguir atender aqueles clientes B e C, que às vezes são 100, 150, porque eu não consigo fazer isso de rota de porta em porta. O cara não quer fazer, porque é difícil realmente. Você vender é difícil, agora você liderar e montar equipes de venda é muito mais difícil. Né? E aí a pessoa geralmente não quer se atualizar. E então